Rocha, advogado Henrique Rocha, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite, Rubens e Sileide, é um prazer falar com vocês, fico à disposição. Bom, já partindo aqui, esse é o mesmo projeto que ontem teve a urgência rejeitada, vitória do governo, né? Pode ser considerada uma vitória para o governo, requerimento que buscava então urgência para esse projeto, tramitasse com urgência, enfim, foi rejeitado. 249 votos a favor, eram necessários 257 e agora pode ser que o projeto não passe para valer, né, nas eleições desse ano. Qual é a avaliação que o senhor faz sobre o projeto em si e se ele vai ter alguma efetividade, se ele vai ter alguma validade prática na perspectiva que a gente tem a partir de agora? Essa pergunta é interessante, Rubens. Como você bem pontuou, ontem houve a votação do pedido de urgência e por apenas 8 votos esse pedido não foi aprovado. Para alguns analistas é entendido sim como uma vitória do governo que articulava para evitar essa aprovação da forma como está o projeto. Sobre o projeto propriamente em si, é importante lembrar que, apesar de a gente ter batizado a legislação como lei contra as fake news ou projeto das fake news, a ementa da lei institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. É um nome bonito, mas que tem uma série de consequências, especialmente no que se refere ao combate à desinformação. É um projeto, um tema importante, mas o projeto, como você mesmo citou, Rubens, sofreu diversas alterações, tanto no Senado quanto nessa retomada na Câmara, na condução do deputado Orlando Silva. O que a gente pode dizer é que, em determinado momento do espaço e do tempo, houve bastante discussão no que se refere ao projeto que havia vindo do Senado para a Câmara. E depois, quando houve o grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, esse projeto sofreu diversas alterações e que culminou não só na necessidade de retomada do projeto de reavaliação pelo Senado, mas como uma aprovação prévia pela Câmara dos Deputados, que não ocorreu ontem. Então, até pelas nuances que esse projeto apresenta e alguns desafios com imunidade parlamentar nas redes, né, a necessidade de combater contas automatizadas, a nova categorização que alguns provedores grandes de aplicação, as chamadas Big Techs, receberam, gerou essa confusão e esse debate, né, pelo menos no Poder Legislativo, que impediu a sua aprovação. Nós entendemos que o projeto acerta em determinados métodos, determinadas ferramentas, mas carece de discussão em outras, como, por exemplo, essa imunidade parlamentar atribuída aos parlamentares, porque em algum viés poderia permitir e viabilizar, sob alguma ótica e justificada a sua defesa com base no próprio projeto, permitir, pelo menos a determinados parlamentares, a utilização da imunidade parlamentar nas redes para contrariar a própria conduta que a lei tenta vedar, que é a desinformação. Especialista em direito digital, direito eleitoral digital também com a gente aqui sobre esse projeto que não teve, portanto, a urgência aprovada ontem. Também para os seus questionamentos, Sileide Alves. Bom dia, Henrique. Obrigada pela sua presença. Bom, apesar de ter sido considerado uma vitória do governo, né, a não aprovação da urgência, me parece que há dúvidas não só na base do governo, mas também entre outros segmentos, inclusive segmentos que chegaram a defender essa lei. E uma das questões é essa que você citou, né? O projeto está estendendo a imunidade parlamentar também para as redes sociais. E aí isso é uma coisa complicada e eu queria que você explicasse aqui para o nosso ouvinte qual é o problema, né, real desse dispositivo do projeto de lei. Ótima pergunta, Sileide. A realidade que a gente entende aqui e avalia, pelo menos nessa primeira leitura, é que o projeto tem como alma, como escopo, ou tinha como escopo, combater esse tipo de desinformação. Então, no próprio corpo do projeto, por exemplo, existem uma série de dispositivos que determinam essas plataformas, as Big Techs, os provedores em geral e até os provedores de mensageria, que eles limitem conteúdo, compartilhamento, que façam categorização do que pode ou não ser uma conta falsa, uma conta objeto operada por robôs ou preponderantemente operada por robô. Então, ele traz ferramentas que a gente entende como válidas para evitar a disseminação desse tipo de conteúdo.
No entanto, este trecho específico da legislação, que arrasta, extrai, estende a imunidade do parlamentar lá no púlpito do Congresso para as plataformas em geral, pode gerar um contrassenso dentro do próprio projeto. Por quê? Se eu tenho, de um lado, a necessidade de combater a desinformação e garanto que parlamentares, e vejam, grandes parlamentares têm um número muito grande de seguidores nessas plataformas, e seria absolutamente contraditório eu permitir que estas pessoas, né, a despeito de qualquer ideologia que tenham, divulgassem ou promovessem conteúdo desinformativo. Então, é esse um calcanhar de Aquiles, como você bem mencionou, Sileidi, que ensejou dúvidas acerca da aprovação desse projeto da forma como está. Nesse sentido, o projeto volta para a comissão especial, que vai debater esses ajustes todos do projeto que foram implementados depois da vinda dele do Senado, e especialmente esse elemento, até onde eu consigo configurar a imunidade parlamentar nas redes sociais com a harmonia que necessita-se dentro desse projeto. Então esse é um dos vários detalhes, dos vários desafios que o projeto, que eu volto a dizer, é importante, o mundo inteiro enfrenta esse problema, algumas medidas que foram colocadas no projeto são importantes. A gente traz, a título de exemplo, né, a necessidade de indicação e mitigação da divulgação dessas contas automatizadas. Outros tantos são bons pontos do projeto. Mas para ser aprovado, é importante que haja discussão de todos, esgotamento de todos esses itens, a fim de que o projeto não seja mais à frente utilizado como salvo-conduto, por exemplo, para que determinados parlamentares usem a imunidade que lhes é conferida pela Constituição no púlpito, também agora nas plataformas e nas redes sociais, em um ano de eleição que vai ser bem agitado. O deputado ganharia o direito de desinformar nas redes sociais, né? Bom, tem um outro ponto aí que eu queria que você explicasse também, que é a respeito de considerar ou de colocar em patamares similares as redes sociais, plataformas digitais dos meios de comunicação. Explica, por favor. Um dos trechos do próprio PL atribui essa mesma responsabilidade das Big Techs às plataformas e aos meios de comunicação. Isso advém até por uma das responsabilidades que é atribuída no que se refere à remuneração de conteúdo que é publicado na rede. Esse também foi objeto de lobby das grandes plataformas, porque elas não desejam ter essa equivalência apresentada. Na medida em que eu comparo ou exijo que o Google, o Facebook, enfim, o Twitter tenham a mesma equivalência de plataformas ou meios de comunicação tradicionais, eu passo a exigir deles as mesmas condutas que eu exijo ou tento exigir de meios de comunicação. E assim eu fazendo, primeiro, eu distorço a natureza própria dessas plataformas a forceps, né, com base na própria legislação que está sendo posta, e também, de certa forma, inicio uma competição no que se refere à remuneração desses conteúdos. Uma das críticas que é apresentada, Sileidi, é que justamente grandes plataformas de comunicação, jornais, rádios, etc., tendam a deixar a existência, a sua presença nessas redes sociais, porque elas passariam a ter uma competição não tão igualitária com relação às plataformas digitais, as Big Techs, além, obviamente, do fato de não terem os créditos concedidos aí por matérias que sejam produzidas. Então, esse também é um tema espinhoso, que ainda vai demandar algum tipo de reflexão sobre este conteúdo e que certamente vai voltar à pauta, enfim, até aqui da TV Sagres para discutir a evolução desse projeto e dessas nuances todas nas próximas semanas, se é de fato que a gente vai conseguir no Congresso ter a aprovação na comissão especial, aprovação em plenário, voltar para o Senado, fazer as avaliações e publicar isso a tempo de ser regulado durante as eleições de 22. É um desafio bastante grande, mas o Brasil e o mundo precisam desse cuidado, dessa nova legislação. O PL era fake news, mas parece que você mesmo isso. Pouca coisa fake news nesse curso que a ideia de fake news ela se perdeu um pouco. Desculpa, a conexão falhou um pouquinho para mim, Sileidi. Não, eu falei que esse PL é apelidado de fake news, mas ele trata mais de regulação e de moderação. Onde é que se perdeu aí o combate à fake news?
Esse é um ponto importante. No início na nossa fala, eu trouxe o nome que é tão bonito da lei, né? Lei de liberdade, responsabilidade na internet, né? Enfim, transparência na internet. Onde se perdeu, me parece, tá, Sileide, eu não tenho como afirmar, mas as discussões são tantas envolvendo essa matéria e são tantos casos, a necessidade de se abraçar tantos conteúdos no Poder Legislativo ali nas discussões, nos parece que ali houve um desvio. Se você observar, até tratando de fake news deste projeto, ele de fato tem poucos elementos que tratam e classificam, indicam, contextualizam o que vem a ser a dita fake news, né? Ou a propriamente dito, o termo que a gente até opta por utilizar, que é a desinformação. E trata, assim como você pontuou, muito mais de uma regulação vinda de forma distorcida num projeto inicial, que passa agora, por exemplo, como a gente falou, eu preciso, no mesmo projeto, discutir o que é uma desinformação, eu preciso discutir qual é a responsabilidade de plataforma digital nesse enfrentamento, ou o que os aplicativos de mensageria devem fazer, e falo, inclusive, de imunidade parlamentar. Então, eu tenho uma série de elementos que foram sendo adicionados no projeto de lei que gerou essa transfiguração do que era inicialmente projetado para combater tão somente ali a desinformação, e tinham, por exemplo, no projeto inicial, um conselho que iria gerenciar e, naturalmente, aconselhar medidas, e esse conselho foi desidratado nesse momento. Então, houve uma mutação bastante expressiva e que me parece ter sido fruto da pujança dos assuntos que a gente tem que discutir envolvendo direito e tecnologia e, naturalmente, num ano eleitoral que, enfim, aqui no Brasil é sempre bastante agitado, Sileide. Rubens. Henrique, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres, um bom dia, obrigado pelos esclarecimentos, enfim, a gente vai voltar a conversar, sem dúvida, sobre esses assuntos aqui. Bom dia, bom trabalho. Obrigado, Rubens, obrigado, Sileide, abraço a todos os ouvintes, tenham um bom dia.